Nós vamos entrar mais uma vez na presença de Jesus, pedindo a Ele que esteja conosco nessa noite, agradecendo pelo momento, agradecendo pela oportunidade de todos estarem aqui, agradecendo à espiritualidade amiga presente, agradecendo aos desencarnados que vieram somente para escutar essa palavra de hoje, que todos nós possamos formar uma corrente de luz, de discernimento, para a gente poder, então, absorver aquilo que Jesus vem dizer para nós. Que a nossa mente, nesse momento, possa estar também aberta ao aprendizado e que, após ele, nós possamos ter obtido a reflexão necessária. Nós vamos pedir a Jesus que permita que a espiritualidade amiga magnetize a nossa água, derrame sobre ela os fluidos que nós necessitamos para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para que venha, sobretudo, nos equilibrar, para que a gente possa dar conta desses tempos difíceis. São tempos difíceis para todos nós, para mim e para vocês. Muitos de nossos irmãos espirituais também enfrentam batalhas, mas quando nós seguramos nas mãos de Jesus, nós sabemos que nós vamos vencer, ainda que as adversidades sejam grandes. Então, que nessa água possa ter um pouquinho da essência que cada um de nós precisa nesse dia. Senhor, a porta está aberta, esteja conosco e nos guie da melhor maneira que o Senhor assim puder e permitir. Vindo de Jesus, a maneira, o melhor sempre vem. Capítulo. O evangelho de hoje é capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O item é o item 5, o óbolo da viúva. Capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E o item é o item 5, o óbolo da viúva. Então, vamos aguardar vocês se situarem para que a gente, então, possa iniciar a leitura. Tudo bem, gente? A Solange já se situou. Crícia também. Para quem gosta de página, o meu está na 130. Luciana. Cris. Eu acho que todo mundo, né? Então, vamos à leitura. O óbolo da viúva. Item 5. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, então vamos começar para que a gente possa entender com a leitura, entender esse óbolo, né? O que é óbolo? O óbolo da viúva, né? Então a gente vai entender esse óbolo como se fosse uma esmola, uma ajuda, né? A ajuda que uma viúva deu ali dentro daquele templo. E essa palavra gasofilácio, eu já vi aqui que na frente dela, no de vocês também deve ter, um asterisco, que está nos remetendo lá para o pé da página, né? Lá para o rodapé da página. E o que é esse gasofilácio? Os cofres das ofertas. Então, a gente vai trazer para hoje como um local dentro de um templo que era destinado a que cada um colocasse ali a sua oferta, né? Então já fala, Jesus estando sentado de frente do gasofilácio, que é de frente dessa urna, de frente desse cofre, observava quem ali passava, tá? Só para ficar aí de mais fácil entendimento. Ele considerava
de que maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilato. Porque todos os outros deram de sua abundância, mas esta deu de sua indigência. Tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Esse evangelho está em São Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, e São Lucas, no capítulo 21, versículo de 1 ao 4. Então, nós vamos mais à frente fazer a leitura do item 6, para que a gente possa ouvir a explicação do evangelho e depois fazer as nossas considerações. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto gostariam por falta de recursos suficientes. E se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada? Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos? De se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo que lhe falta, sobre a condição de darem o resto aos pobres? Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontrariam no fundo do coração se quisessem nele rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, nesse caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas de tesouros, uma chance incerta favorável à recuperação de heranças inesperadas, etc. Que dizer daqueles que esperam encontrar para o secundar nas pesquisas dessa natureza auxiliares entre os espíritos? Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, aos quais Deus permite se comunicarem com os homens, também nisso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294 a 295. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, deve se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o outro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer a indigência, mas, se ela é negada, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o outro que se podem secar as lágrimas. E é preciso ficar inativo por não possuí-lo? Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso encontra 1000 ocasiões. Que as procure e as encontre, e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém tendo livre gozo de suas faculdades que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Então, o evangelho de hoje
vem nos reportando a ajuda, né? A gente vai trazer esse ensinamento de Jesus para os dias atuais. Jesus lá atrás observava quem passava e doava. Quem tinha muito, sempre doava muito. Mas Jesus também percebeu que aquele que doava muito, aquilo ali era o que não iria lhe fazer nenhuma falta. Não era nenhum sacrifício. Mas Jesus também observou a viúva, que deu apenas 2 moedas, mas era tudo que ela tinha e que talvez essa moeda lhe faria falta. Mas ela ainda assim o deu. Então Jesus pediu que observasse, porque a atitude daquela viúva valeu mais do que todas as outras que por ali passaram. Porque ela de fato exerceu uma caridade. E Jesus vem nos chamando através do Evangelho a refletir o seguinte: será que você é tão pobre que nada você pode doar? E quando Jesus fala de doação, Jesus não fala somente do material, mas Jesus também fala da doação moral. Jesus fala e nos lembra da verdadeira caridade. Nós não precisamos ficar ricos para que possamos ajudar alguém. Sempre a gente tem o que doar, ainda que seja nossas mãos, nossos ouvidos, alguma coisa nós temos para doar. E às vezes a gente fica esperando, quando eu for rico eu vou fazer isso. E na verdade, quando você chega lá nessa riqueza, você dá somente o que lhe resta, tirando proveito de tudo, pegando tudo para si, né? Ou seja, primeiro pensa em si para depois no outro. Mas Jesus lembra que alguns ainda têm boas intenções. Muitos querem fazer determinadas coisas em prol do outro com boas intenções. E essas intenções, quando elas são verdadeiras, são válidas. Mas Jesus chama atenção para aqueles que utilizam-se desse argumento para um recurso próprio. E dá ao outro somente o que está lhe restando. Nós precisamos estender as mãos para o outro, ajudando talvez naquela necessidade do outro de imediato e às vezes até nos anulando. Lógico que trazendo de lá de trás para a nossa realidade, a forma que o mundo se encontra, nós somos chamados também a colocar limites, né? Tudo existe limite, porque hoje o homem está muito fadado a enganar o outro, né? Então, para tudo existe limite. Fazei o bem sem olhar a quem? Com certeza. Dê o que a mão esquerda dá, a direita não precisa saber perfeitamente, mas ainda assim com limites, né? Ainda que eu estou ali querendo ajudar, que a gente procure lugares sérios para poder ajudar, mas que a gente possa perceber e entender que o pouco com Jesus é muito, né? Às vezes eu tiro aqui uma coisa que, vamos colocar um exemplo supérfluo, né? Eu tiro um pacote de pão e dou para alguém. Talvez, dependendo da sua situação, esse pedaço de pão vai te fazer falta. Mas ainda assim você compartilha o pão. Você não precisa esperar para que tenha pão em abundância para só depois você doar. E Jesus nos lembra que nós devemos buscar, sim, almejar as coisas, mas com o nosso trabalho, com a nossa inteligência, com aquilo que nos é peculiar, com o nosso esforço. E que cada um de nós, com esse nosso esforço, seja financeiro ou moralmente,
com o nosso trabalho, seja também um trabalho espiritual ou um trabalho material a fim de ajudar o outro, todos nós podemos e temos uma parcela que podemos compartilhar. Então, resta a nós a reflexão dos nossos atos, da nossa conduta. Eu tenho procurado ajudar, ainda que com limites e com limitações que a vida me traz, eu tenho procurado ajudar e de que forma eu estou ajudando, né? Quais são os meus pensamentos? De fato, o que eu estou fazendo aqui vai fazer diferença, né? Para mim e para o outro, para mim, porque eu vou crescer também, eu vou ter empatia para com o outro. E o outro vai ver a sua necessidade sanada e vai, de uma certa forma, aliviar um pouco do fardo. Né? Lembrando sempre que esses fardos são morais e são materiais. E todos nós temos algo a doar, seja financeiramente, seja moralmente. Agora eu aguardo as considerações de vocês sobre o tema abordado de hoje, né? A Cris falando, a verdadeira caridade é doar aquilo que lhe fará falta e não o que pode dispensar por não lhe ter utilidade alguma. Nosso tempo para uma conversa, fazer companhia, uma visita, também é caridade, né, Cris? Verdade. Luciana, no final de tudo, não importa a quantidade ou a abundância de qualquer ajuda, mas a qualidade e a sinceridade de nossas ações, de nosso auxílio e dos nossos sentimentos. Isso mesmo. A Elisângela, temos que doar da melhor forma sempre que possível, não somente materiais, e sim um abraço, um ouvido. A Helena, uma palavra amiga, uma visita a alguém que precisa de um consolo. Verdade, né? Uma visita que a gente faz numa casa, num hospital, né? Seja ele aí, porque o tempo da gente, né, também é caridade. Aquele tempo, você usar do seu tempo para o outro é caridade, porque às vezes aquele seu tempo era precioso para você crescer. E ainda assim você está dispensando ao outro, né? E quando você dispensa ao outro caridade, pode ter certeza que aquele que dispensa também está sendo ajudado, né? Ajudado no sentido de também crescer. Né? Existe uma frase que fala que aquele que faz a caridade, aquele que doa é o mais ajudado, né? E realmente, porque diante da oportunidade que nos é colocada, a gente cresce porque a gente observa, né? A gente observa e reflete. Então, a partir da observação que gera a reflexão, também surte em nós a questão do crescimento, né? A reflexão que sempre nos leva a algum lugar. E que essas reflexões sempre, quando a gente estende a mão no sentido reflexivo, elas são positivas. Não é fácil, a Solange, né? Não é fácil doar bens materiais atenção à ambição é inimigo da caridade. Aprendi que posso doar, mesmo que seja um abraço ou os ouvidos para quem precisa falar. É verdade, né? A Paula de Anjos dizendo, me sinto muito feliz quando ajudo alguém e sinto quando devo ajudar. Cris, os maiores beneficiados somos nós mesmos quando exercemos a caridade. A Elisângela, temos que doar da melhor forma sempre que possível, não somente materiais, e somente o ouvido. É verdade, acho que eu li todos que quiseram se manifestar. Claudionete, fazer a caridade é ajudar ao próximo com o que podemos doar. Uma palavra amiga com amor e bondade e um consolo. Aquilo que o outro necessita, né, gente? O que o outro, às vezes, que chega até nós e nos procura, necessita? Talvez o que vem até você necessita de uma conversa, necessita de uma palavra. Às vezes o outro, infelizmente, vem com uma necessidade material, né? Se eu posso ajudar,
eu ajudo. Se eu não posso, eu oro para que ele possa conseguir, né? Eu oro e peço a Deus para que abra esse caminho para que ele consiga o que ele precisa. Porque geralmente a pessoa precisa mesmo, né? A gente fala das limitações que são necessárias, as cautelas que são necessárias, mas a gente não está dizendo em nenhum momento que aquela pessoa que chega até nós não esteja precisando, né? Às vezes aquela pessoa de fato precisa, nos exige cautela, mas nos exige também ação, e muitas das vezes essa ação é através da caridade, ora material, ora moral. Mas o fato é, nós precisamos estar abertos e precisamos saber que alguma coisa nós podemos fazer. Nós não precisamos e não podemos ficar inertes, né? Às vezes, você não ajudou com o que o outro precisaria, mas ainda assim você não ficou estagnado. O que que você fez? Você orou para que ela conseguisse, né? Então, eu não pude ajudar diretamente, mas indiretamente eu pedi através da minha oração sincera, né? Porque a oração, ela é remédio para o espírito, mas também é remédio para nós que estamos aqui enquanto almas encarnados, porque nós também somos espíritos, né? A diferença é que nós estamos encarnados, mas nenhuma prece e nenhuma oração fica sem resposta. Talvez a resposta demore a vir. Talvez a resposta naquele momento não é aquela que a gente espera, mas a resposta, ela sempre vem. E Jesus sempre espera de nós que a gente descruze os braços diante das adversidades, das necessidades do nosso irmão. Mais alguém, gente, quer se manifestar? Senão, nós vamos encerrar. Mais uma vez, nós vamos agradecer a Deus por tudo. Nós vamos agradecer a Deus pela palavra de hoje, por mais uma vez abrir os nossos olhos para mais uma vez bater na tecla que precisa bater. Talvez muitos aqui hoje já sabem dessa palavra e já entendem, mas alguns, apesar de entenderem e já saberem e conhecerem, essa palavra precisa ser de uma certa forma reforçada. Então, que essa palavra possa ter chegado no coração de todos nós. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, agradecemos os desencarnados presentes, que todos possam ser recolhidos e seguirem em paz, brilhando o caminho da luz junto de Jesus, que está no leme de tudo. Vamos pedir aos espíritos amigos sobre a ordem de Jesus, né, sobre o consentimento de Jesus, que se porventura alguma água não foi magnetizada, que nossa água possa ser magnetizada e derramada tudo aquilo que cada um de nós necessita para o nosso corpo e para o nosso espírito. Vocês fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de nós, que nós todos possamos continuar trilhando com sabedoria, vivendo um dia de cada vez ou uma hora de cada vez, quando os momentos se veem difíceis, mas que, sobretudo, nós possamos caminhar ainda que tropeçando, mas segurando na mão de Jesus, porque é com Ele que nós vamos vencer. Às vezes, a gente pode se sentir sozinhos, mas segurando nas mãos de Jesus, isso basta. Às vezes, a gente não vai sentir, mas são como aquelas pegadas na areia. Jesus está sempre conosco. Então, nós vamos confiantes nessa palavra, exercendo essa fé, para que nós possamos conseguir sair lá na frente e ser vitoriosos. É isso que Jesus espera de nós. E, sobretudo, ajudando ao outro que passa pelo nosso caminho, da maneira que a gente puder, né, ajudar, ainda que com as nossas limitações. Fique em paz, até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau!